E nós vamos conversar agora com o advogado Cláudio Caivano, que representa vários manifestantes presos pelo 8 de janeiro. É hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Nós conversamos agora com o advogado Caivano. Seja muito bem-vindo. O senhor já esteve aqui em outras oportunidades. Obrigado por aceitar o convite de conversar conosco. Sou eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, Paula, Silvio, Augusto, Adalberto Piotto e Ana Paula, e principalmente a audiência, né? Com o coração dilacerado que eu estou aqui. Até demorei um pouco para confirmar, porque isso nos abalou profundamente. Acredito que outros colegas também sentiram em demasia isso. Pois é, doutor Caivano, nós comentávamos a respeito do caso do Clériston, que havia apresentado, inclusive, um relatório médico ainda em fevereiro desse ano, mostrando que ele tinha doença pré-existente, ele era portador de diabetes, hipertensão, enfim, ele tinha pedido celeridade no caso e hoje, fatalmente, infelizmente, veio a falecer. Gostaria de perguntar para o senhor, nós comentamos aqui um pouco, quem que pode ser responsabilizado nesse caso? E quais são os possíveis crimes que foram cometidos em razão dessa morte que ocorreu sob custódia do Estado? Bom, vamos começar pela nossa Constituição, né? O Augusto foi cirúrgico e ela tem lá no artigo 5º, inciso 47, que não existirá pena de morte e nem o cárcere perpétuo, né? A linhas A e B desse inciso. Portanto, a gente vai responsabilizar essas pessoas que colocaram os manifestantes presos indevidamente. Eu já, como você mesma disse, eu já venho aqui há bastante tempo, então fica fácil dizer com todas as letras, sem nenhum receio, sem nenhum temor. A verdade, ela é um leão, não precisa de defesa, né? Isso daqui trata-se da teoria dos frutos envenenados, cuja árvore é envenenada. O que eu quero dizer com isso? O que nasce de um inquérito aberto de ofício, portanto, completamente ilegal, impensável, não poderia resultar em frutos aproveitáveis. É isso que a gente tem. E eu queria só salientar para vocês que o Augusto, num determinado momento, menciona que talvez pudesse acontecer uma segunda morte, né, para tornar esse caso ainda mais emblemático. Eu tenho que dizer a vocês aqui em primeira mão, na verdade, esta é a segunda morte. Eu vou apresentar para vocês o caso do Antônio Marques da Silva, que era um operador de máquina de terraplenagem lá em Barra do Garças, é um município do Mato Grosso. Ele nascido em 4 de agosto de 1974 e caiu do telhado agora em 29 de outubro último. Ele caiu do telhado em virtude de não poder estar exercendo o seu ofício em virtude da tornozeleira eletrônica e, para sustentar a família, se pôs a fazer algo que ele não estava acostumado. A consequência está aí. Então, se nós nos basearmos, né, dentro do que era, do que foi a nossa legislação, né, o ordenamento jurídico brasileiro, essas mesmas pessoas pagariam também por esse crime. A meu ver, um crime. Veja só, como muito bem disseram todos vocês aí, todos irretocáveis, a questão é extremamente emblemática, né? Tudo isso não deveria estar acontecendo lá no STF. Essas pessoas, as primeiras que foram julgadas e pegaram condenações impensáveis por um crime inexistente. Eu vou continuar repetindo isso, porque eu fui um dos primeiros a dizer que trata-se de uma antinomia da norma, o artigo 359-T da Lei 14.197 de 2021, essa mesma que o relator Alexandre de Moraes se utiliza, 359-M e 359-L, para afirmar que eles cometeram ali atentado contra o Estado Democrático de Direito ou a governo legitimamente eleito, suprimindo a parte da frase que diz com uso de violência ou grave ameaça, porque há uma supressão implícita na condenação dele, ele deixou isso de lado, é um crime impossível. Haja vista aí, como eu disse, o 359-T, que é a antinomia de norma formal, que diz o seguinte: olha, não haverá esses crimes, eles não ocorrerão se a manifestação for pacífica, de cunho político ou em garantia de direitos sociais ou fundamentais individuais. Tudo que está na Constituição Federal, afinal de contas, está lá no artigo 5º, inciso 4º, e também no artigo 220.
preservação do direito de manifestação. Essas pessoas foram lá se manifestar, portanto, não só Alexandre de Moraes, como relator, a meu ver, pode ser aí indiciado por esse crime, a meu ver, um crime por omissão, por ineficiência do Estado, seja lá como quiserem chamar. Ele pode sim ser incurso nessa pena, assim como os seus colegas. E vou dizer porque o Piotto, acho que mencionou o habeas corpus. Olha, a súmula 606 do próprio STF suprimiu o direito dessas pessoas a terem habeas corpus. Eu pergunto a vocês, onde é que isso ocorre? Só ocorre em ditaduras, onde não há remédio para a autoridade do Estado, né? Doutor Cláudio Caivano, a gente vai abrir agora a rodada para as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Caivano. Um dia muito triste, né, para a nossa República, para a nossa Constituição, para o processo legal inexistente hoje no Brasil. Muito obrigada pela entrevista. E, doutor Caivano, o deputado Nicolas Ferreira acabou de tuitar e disse que, pelo que eles apuraram, há diversos outros presos já com parecer favorável da PGR, e que são muitos, né? O parecer favorável pela revogação da prisão preventiva. O senhor tem esse número de quantos presos já poderiam estar em liberdade? Não, Ana, boa noite. Primeiramente, sou eu quem agradece, né, a oportunidade de estar aqui falando, dando voz a esses presos, dando voz, infelizmente, ao Antônio e ao Clériston, que hoje vieram a perder, hoje não, né? Hoje o Clériston e anteriormente o Antônio Marques vieram, infelizmente, a perder a sua vida diante da arbitrariedade desse Estado, um Estado que quer defender a democracia, né? Ora, vejam. Pois bem, eu não tenho esse número, infelizmente, né? É uma questão bastante difícil, porque você tem que acessar cada uma das ações penais, pegar pelo nome, investigar para ver, a gente infelizmente não tem esse tempo para fazê-lo. Mas é importante que ele diga isso, porque é a verdade, a gente conversa entre colegas, né? A grande maioria realmente tem parecer favorável da PGR. Eu vou dar o exemplo aqui de dois casos que foram emblemáticos e que inclusive um deles eu vim aqui relatar, o da Clio Hirano e do Cacique Sererê. Em ambos os casos já havia também o parecer favorável, na época era a Lindor Araújo, ela deu parecer favorável pela soltura de ambos por inexistência total de crime. Ora, vejam só, não é mesmo? Não tinha denúncia, não tinha indício de autoria, não tinha de materialidade, portanto não tem tipificação penal, mas estavam lá presos. Ambos ficaram aí próximos a 9 meses. Podemos estender esse entendimento ao Coronel Naime. Que crime está sendo imputado contra o Coronel Naime? Ele estava de folga, ele estava de licença devidamente publicada em diário oficial. Pois bem, continua lá preso. Não sei se tem parecer favorável, porque não conversei com os advogados, conversei apenas com a esposa e realmente não perguntei isso. Mas acredito sim, Ana, que a grande maioria tenha o parecer favorável da PGR, mas acontece o que acontece com todos, praticamente todos. É uma minoria ínfima que o Alexandre de Moraes se debruça sobre o caso para responder à inquirição da defesa. Eu sou advogado de 18 pessoas, já fiz vários pedidos para relaxamento do horário, para expansão do perímetro. Simplesmente não são respondidas essas petições. Como eu disse, parece que a súmula 606 não vale só para HC, mas vale para qualquer pedido da defesa. Doutor Cláudio Caivano, Augusto Nunes tem uma pergunta também. Boa noite, doutor Caivano. Muito obrigado pela entrevista. Admitindo-se que que cabe ao ministro Alexandre de Moraes esse tipo de julgamento desse caso, qual é a pena máxima que é atribuída ao crime de depredação do patrimônio público? Se eu não me enganar, bom, boa noite, Augusto, sou eu, mais uma vez, quem agradece a oportunidade. Se eu não tiver muito enganado, a exemplo do incitação ao crime, que são crimes de menor potencial ofensivo, não deve chegar a 8 meses de detenção. Pois bem, com o uso da tornozeleira, entende-se que parte dessa pena esteja sendo cumprida. Tem súmula do STJ sobre isso. Então, essas pessoas, a exemplo dos meus 18, estão há 10 meses com tornozeleira eletrônica, Augusto. Já pagaram muito mais do que a pena. No caso deles, incitação ao crime é de 3 a 6 meses de detenção. Mesmo 288, né, que dá aí no máximo 3 anos de reclusão,
ele precisaria ser provado, tem outros requisitos que precisariam estar presentes, ou seja, eles precisariam se conhecer previamente e haver uma hierarquia entre eles, cada um com a sua devida função, para que o crime fosse atribuído. E tudo isso está sendo passado ao largo. É como você disse, são mais de 1.153 pessoas nessa situação, para as quais foi oferecido o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. No entanto, vou trazer aqui para vocês, eu já levei a outros programas, algumas dessas pessoas estão sofrendo aditamento na denúncia. Eu tenho um caso desses meus 18 que houve o aditamento para incluir na denúncia dela o 359M e o 359L, porque diz o MPF, que foi encontrado lá dentro do Palácio do Planalto, de um dos prédios, agora não me recordo se é realmente o Palácio, mas acredito que sim, né? Encontraram uma garrafinha de água com material genético dela. Ora, ela diz textualmente para mim, esta pessoa, né, diz textualmente que não só não tinha celular, porque o celular dela havia sido furtado, ela não sabe nem onde, foi provavelmente no ônibus antes de chegar em Brasília, e ela não levou absolutamente nada, ela é uma cuidadora de idosos, ela é uma missionária e estava lá apenas para acudir os idosos, e teve a pena dela aí aumentada, né, a denúncia dela aumentada, podendo chegar aí a esses 17 anos. A grande verdade, Augusto, como você muito bem colocou, é que a gente não tem critério, e quando não se tem critério, né, quando algo não é real, qualquer coisa cabe dentro dele. É fruto podre. Bom, a pergunta agora é de Adalberto Piotto. Doutor, uma vez mais, bem-vindo, obrigado por nos atender aqui no S Sem Filtro. Neste caso, há materialidade de erro processual e, de novo, agora, irreversível. E a PGR, quem tinha feito o pedido pelo relaxamento da prisão, não foi atendida pelo ministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que haverá alguma manifestação por parte da PGR, neste caso especificamente, porque não apenas afrontou o Estado Democrático de Direito, não apenas tem afrontado o direito à ampla defesa, o direito dos advogados, que finalmente agora parece que a OAB está se manifestando, mas ainda de forma muito tímida, na minha opinião, o senhor pode falar mais sobre isso, mas neste caso a Procuradoria-Geral da República faz um pedido que foi, ao que se parece até o momento, ignorado pelo juiz da causa, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Haverá alguma manifestação? A PGR pode fazer alguma coisa contra o juiz que sequer analisou um caso, dado o caso de urgência, especificamente de urgência, porque se tratava de uma pessoa doente? Piotto, primeiro, boa noite, um prazer dividir aí o programa contigo, né, agradeço mais uma vez. Olha, eu vou ser retórico, né, é meramente retórica o que eu vou dizer, poderia levar o nome do juiz para o CNJ? E quem iria julgá-lo? O presidente da corte a qual ele pertence nesse momento? Está tudo errado. Não há como eu dizer que algo possa acontecer diante de tudo errado. Veja, o MP deveria ter, ao menos em tese, o dever, né? Usei até de pleonasmo aqui, o dever é dele, como custos legis, ou seja, fiscal da aplicação da lei. Deveria dizer, olha, excelência, você não está dando guarida, que é um direito constitucional, individual desse preso, que não deveria estar preso. Pois bem, como eu disse, tudo que eu disser aqui vai ser retórico. Então, entendo que sim, se estivéssemos no Estado Democrático de Direito, a PGR poderia, sim, ir para cima desse juiz, culpabilizá-lo por essa conduta nefasta. No entanto, está tudo desarrumado, está tudo desarranjado, e quando o trem está descarrilhado, não adianta a gente tentar colocar na força, não há braços que o coloquem de volta. Vai ter que parar tudo, vai ter que vir realmente uma lei de anistia, que a gente já está trabalhando há bastante tempo, desde fevereiro eu estou lá pressionando os parlamentares, graças a Deus a gente tem ali pelo menos o acesso a um número bastante grande deles. Durante a CPMI acompanhei lá de dentro, me aproximei ainda mais deles, nós trabalhamos numa redação muito melhor do que essa do Hamilton Mourão, para incluir os demais crimes, para não deixar as outras pessoas que foram denunciadas por crimes menores reféns e órfãs desse Estado autoritário, ditatorial que a gente está vendo, porque nós estamos sozinhos, Piotto.
Você mencionou a OAB não existe para nós, ao contrário, ela foi um algoz logo nos primeiros momentos, e aqui eu posso dizer sem medo de novo, a OABDF, através do seu presidente, foi até o Alexandre de Moraes para pedir que nós parássemos de cumprir o nosso dever constitucional, está lá no 133 da Constituição Federal, para a efetivação da justiça, é imprescindível o advogado. Eles foram tentar nos impedir, porque tinha advogados suficientes em Brasília, e nós de outro estado estaríamos lá praticando advocacia predatória. Ora, veja você mais uma vez, nós estamos praticando advocacia predatória. Onde estavam os advogados do Distrito Federal para comparecerem lá e auxiliarem aquelas pessoas? Então elas não tinham direito sequer ao acompanhamento de um advogado? Está tudo errado. A OAB Nacional, a CF-OAB, caçou e foi atrás de juiz, tal, de uma petição, através do próprio Simonetti, para culpabilizar uma ordem paralela, a ordem dos advogados conservadores do Brasil. Eu fui advogado de alguns diretores da ordem para defendê-los numa oitiva da Polícia Federal. E lá, veja só você, na própria oitiva, quando eu disse: ô delegado, né, doutor, por gentileza, olha, o senhor está fazendo perguntas aqui que o senhor está induzindo já a prática de algum crime. E olha, direito de manifestação, além de constitucional, está na 14197, olha aqui o 359T. Doutor, o senhor vai se defender lá nos autos. É assim que nós somos tratados, Piotr. É dessa forma. Uma sociedade que não atribui o devido valor aos advogados não tem como subsistir, meu amigo. Por isso que HC, defesa, direito ao contraditório, isso deve acontecer lá na Finlândia, porque aqui no Brasil faz tempo que a gente não vê. E só para corroborar aí a pergunta do Augusto, né, que eu fiquei na dúvida se eram 6 ou 8 meses de detenção, o prazo total ali, a pena total do crime de depredação, a Fabi Barroso me passou aqui, é 163, artigo 163, então são 6 meses mesmo, igual ao incitação ao crime, Piotr. Perfeito. Lucindo aqui no chat disse o seguinte: convidem um senador para que possamos ver o que estão pensando. Vocês são as nossas vozes. Obrigada pela sugestão. Faremos isso aí ao longo da semana, com certeza. Silvio Navarro, dá tempo por uma última pergunta. Vamos lá. Doutor Caivano, muito boa noite. Também agradeço pela entrevista e, inclusive, enquanto ouvia o senhor mencionar a garrafinha d'água com material DNA, material genético, eu me perguntava se poderia ter sido entregue por um agente do GSI naquele momento no Palácio do Planalto. Mas, doutor, a minha pergunta é a seguinte: o ministro Alexandre de Moraes se manifestou agora há pouco pedindo formalmente cópia do prontuário médico do Clériston, que morreu hoje. Eu sei e eu queria confirmar com o senhor, os advogados informam não só o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, como informam o Ministério Público quando o seu paciente sofre de comorbidade. Isso não foi feito hoje. Portanto, é possível afirmar que o ministro Alexandre de Moraes não tinha conhecimento do estado grave de saúde dele, que estava preso há 10 meses de forma cautelar? Silvio, boa noite. Quer dizer, deveria ser uma boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Eu vou ser retórico de novo. É possível que ele tenha ficado sem saber? É possível, porque afinal de contas eu te disse que na grande maioria ele não responde às petições. Então, se eu vou tirar pela lógica básica de qualquer ser humano que tenha os neurônios funcionando normalmente, se ele não vai olhar os autos, realmente não tem como ele saber do estado de saúde de alguém que está precisando de atendimento. Aliás, esses advogados, nessa ação penal 1055, que eu fui lá olhar, fizeram vários pedidos antes desse. Ele deixou de comparecer, né, o Clériston, infelizmente, que agora faleceu, ele deixou de comparecer numa consulta que ele tinha no dia 23 de janeiro, deixou de comparecer em outra que ele tinha no dia 27 de fevereiro, porque, obviamente, ele estava preso. E porque, obviamente, ele tinha algum problema que já estava sendo tratado e não foi lá para passar pelo médico. Pois bem, o que ele tinha era uma complicação, ele ficou 33 dias internado em virtude de Covid, né? Eu li no processo, os advogados informaram tudo isso, ele teve outros atendimentos, ele só não passou por coisa pior, porque, felizmente e infelizmente, há um médico preso com eles. E esse médico prestou o auxílio das outras vezes. Hoje as pessoas gritavam, pelo que a gente soube dos relatos, as pessoas gritaram e muito tempo se passou. É claro que o muito tempo aqui é também retórico, também incomensurável, porque numa emergência, 1 minuto para mim é muito tempo. Ele não foi prontamente atendido.
o médico conseguiu fazer ali o atendimento inicial de emergência, mas ele não voltou do PCR já, ou seja, da parada cardiorrespiratória. Então, muito provavelmente, essa atenção que deveria existir para presos nessa condição não foi utilizada, foi negligenciada. Então, pode sim ocorrer do Alexandre de Moraes, de repente, não ter conhecimento, mas desculpe, né? Que me desculpem os demais juristas por negligência, porque ele não olha as petições. Se ele não responde às petições, é porque ele não olha os processos. Pode estar preocupado com outras questões. E aí eu posso, com certeza, né, sem nenhuma dúvida, afirmar que realmente ele poderia não ter sabido, Silvio. Bom, nós conversamos com o advogado Cláudio Caivano. Doutor Caivano, muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite de conversar conosco. Bom trabalho para o senhor, uma boa semana. De novo, sou eu quem agradece, Paulo, aí deixar aqui só consignado que sim, a gente está lutando pela anistia e que ela vai se chamar Clériston Antônio ou Antônio Clériston, porque isso não pode ficar esquecido. Essa história não pode morrer. Ela tem que continuar sendo tocada, contada, e eu quero parabenizar vocês aqui da Oeste que continuam a fazer esse serviço por nós. Um grande abraço a todos, uma ótima noite.